Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tiago Galdino, sou escritor moçoroense e estou aqui para falar um pouco sobre a novela policial e o conto literário no Rio Grande do Norte. A novela policial é um gênero eminentemente anglo-saxão e a sua criação ainda ocorre de forma bastante tímida no estado. O livro Palavras Manchadas de Sangue, do escritor Francisco Sobreira, cearense radicado em Natal, publicado na década de 80, é um exemplo bem-sucedido do thriller, ambientado na capital potiguar. Experiência semelhante foi executada por François Silvestre em 2010, com o lançamento da obra Esmeralda, Crime no Santuário do Lima. Como o próprio título sugere, a trama acompanha as investigações em torno do assassinato da cigana, personagem principal do enredo, ocorrido durante um evento religioso em Patu. Cláudio Arcanjo, por sua vez, tal qual já citado Francisco Sobreira, é um autor cearense potiguar. Tornou público através de folhetins semanais que posteriormente foram compilados em tomo O Fantasma de Licânia, uma espécie de paródia com o gênero policial, em que companheiro Acácio, o investigador trapalhão, é convocado para solucionar o sumiço de uma jumenta. Suspeitas de um Mistério, finalmente, é um livro infanto-juvenil de minha autoria e que narra as aventuras dos irmãos Pedro e Saulo, ambos de 13 anos de idade. Eles estão aborrecidos pela monotonia urbana, uma sensação que Mark Twain, autor do célebre personagem Tom Sawyer, chamaria de febre da primavera, e cuja única distração é investigar o que acontece na vizinhança, como astutos espiões mirins. Ao receber uma carta da tia Daura, solicitando que ambos passem uma temporada em sua fazenda para dar uma mãozinha nos afazeres locais, visto que os seus tios estão passando por dificuldades financeiras, surge a oportunidade perfeita para pôr em prática todos os seus dotes detetivescos. O enredo possui em seu curso elementos de modernidade, como enigmas associados à criptografia e à numerologia. Há também o contrabando de cédulas valiosas, a investigação autônoma dos garotos protagonistas, muita ação e, consequentemente, captura dos malfeitores. A revelação do inimaginável ao fim da trama é respondida e travada ao mesmo tempo a um novo segredo, a uma nova história e a uma nova aventura. Vale salientar que existe, para a literatura de mistério, uma sistematização básica, a presença de um criminoso, de um detetive, de uma vítima e de um crime a ser esclarecido. O intelectual argentino Julio Cortázar popularizou uma conhecida frase que dizia: "O romance vence sempre por pontos, enquanto o conto deve vencer por nocaute." De fato, o caráter incisivo do conto não permite rodeios, ao passo que deve ganhar o leitor de imediato. Cada palavra é escolhida e lapidada com esmero, direto como um golpe de boxe. Deslocando isto posto, o nosso diálogo para a contística do Rio Grande do Norte, convém informar que este gênero é relativamente recente no estado, se comparado, por exemplo, ao surgimento dos poetas, ocorrido aí em meados do século XIX. Somente a partir da década de 60 que surgiria, em solo potiguar, nomes como o de Newton Navarro e o de Jaime Hipólito Dantas. Ainda no mesmo período, Ney Leandro de Castro organizou a primeira antologia da categoria, sob o título Contistas Norte-Rio-Grandenses, selecionando, entre outros, Afonso Bezerra, José Gonçalves de Medeiros, Homero Homem, Humberto Peregrino e Fagundes de Menezes. Em 1975, com o lançamento da coletânea Cinco Contistas Potiguares, em certame realizado pela Fundação José Augusto e idealizado pelo pesquisador Tarcísio Gugel, são apresentados ao público Clotilde Tavares, Fernando Gugel Pimenta,
Francisco Sobreira, Otacílio Lopes Cardoso e Rubens G. Nunes. Aproximadamente 12 anos depois, o crítico literário Manuel Onofre Júnior reuniu no livro Os Potiguares, volume 1 Contistas, os escritores Geraldo Edson de Andrade, Edna Duarte, Socorro Trindade, Nilo Sérgio Emerenciano, Pedro Simões Neto e etc. Esta obra, é necessário frisar, foi revista e aumentada no ano de 2003, com o novo título de Contistas Potiguares. Desde o início do atual século, porém, outros valores surgiram, escrevendo textos do gênero com qualidade invejável. Daí nasceu o interesse em conseguir compilar esses autores junto a alguns já consagrados e organizar então a coletânea Novos Contos Potiguares, que eu publiquei em parceria com a CJ Edições. Esta coletânea é composta por 21 escritores. A ideia primária ocorreu quando notei, ao pesquisar mais profundamente os livros de contos publicados por autores da Terra, seja eles natos ou radicalizados, que existe aí uma lacuna que deveria ser preenchida. Todos os contos da coletânea eram, até o lançamento, inéditos. Conforme eu informei em nota introdutória, a obra ela possui como função, portanto, a construção de um painel do gênero literário no Estado, restrito à época contemporânea, através da multiplicidade estética dos seus escritores e caracterizando a força da palavra na criação de uma identidade potiguar. Fazendo jus à famosa quadrinha popular que diz Rio Grande do Norte, capital natal, em cada esquina um poeta, em cada beco um jornal. Gostaria de abordar sucintamente a antologia poética 40 em Quarentena, obra composta por poemas, entre inéditos e publicados, de 40 autores norte-riograndenses. A referida coletânea, em seu conteúdo, perpassa por temas que discutem o distanciamento social resultante da pandemia. Melancolia, tristeza e esperança são composições que se inserem no eixo do material. Todo o livro foi realizado através de apoio recíproco. Assim, capa, diagramação e textos foram confeccionados em ato de solidariedade, e a própria antologia segue sendo distribuída gratuitamente em formato de e-book via internet, desde a sua criação, ocorrida aí em maio de 2020. Acredito que com a proposta nós conseguimos, além de dialogar com valores nossos, contribuir com a democratização do acesso à literatura potiguar em um cenário de crise sanitária e também humanitária, onde a cultura se faz ainda mais necessária e é amplamente consumida. Bom, pessoal, eu vou encerrando nossa conversa por aqui, tá? Mas continue assistindo, certo? Pois farei a leitura de um conto meu, chamado Olhos sobre Tela. Este conto estará em meu novo livro ainda inédito. Foi um enorme prazer e eu espero que tenham gostado. Muitíssimo obrigado. Olhos sobre Tela. E o mar, menino? É de que cor? Pergunta-me mamãe ainda na porteira, talvez por curiosidade ou tentando descobrir se as aulas de arte na cidade grande estavam surtindo o efeito que tornassem dignas as férias em casa. Eu decidi acreditar na segunda opção e, por teimosia, não atendo ao questionamento. Ela não insiste e sem demora quer saber tudo sobre a capital que, durante toda a vida, só conheceu através de uma tela de TV em Mixórdia. Enfeito e altero a descrição de uma metrópole que, para mim, foi impressa em uma extensa faixa monocromática de arranha-céus e fumaça de automóveis onde cinza parece representar a angústia sem igual do homem-máquina em busca do avanço que o afasta do ser. Emocionada com tal encanto, choro orgulhosa por sentir que ao menos um dos filhos está tendo a oportunidade de conseguir melhores condições de vida, quebrando o legado de ter que lutar por uma terra atrasada e que nunca deu nada além do alimento necessário à sobrevivência. Sorriu sem jeito e ela, após um demorado abraço de boas-vindas, faz sinal para que eu entre. O cheiro de feijão cozinhado em panela de barro indicando o almoço quase pronto para ser servido. Retardo a entrada naquele lugar que por 15 anos habitei, entretido com o range-range da cadeira de balanço
que se movimenta com a brisa na varanda. Os fitilhos rompidos e encarnados pelo tempo me causavam fascínio na infância, sobretudo pelo arco-íris de 3 cores que se formava quando o assento molhado era exposto ao sol. O ar fresco muda de direção e agora traz consigo o barulho do vento do trigo. E no meio da lavoura avisto papai, chapéu de palha, alpercatas, roupas puídas e o facão em mãos. Apesar da idade, colhe, debulha e abafa os bagos com surpreendente jovialidade. Sinto orgulho da minha família. Meus irmãos já devem estar voltando da roça. A vida é sofrida, mas eu prefiro, ainda assim, a magia do campo. Penso em voz alta antes da refeição e todos me ignoram, os olhos atentos nos pratos vazios. Não gostam da brincadeira. Passar fome não é escolha. Papai inicia sua reza. Os pedidos ultrapassam a gratidão. Tem medo de não ser forte para sempre. Em seguida, um a um, ainda abatidos, servem-se, se saciam parcamente e deixam a mesa. Ninguém se olha. Era sempre uma praga, o horário mascarado em sacro. Parecem se perguntar de quem é a culpa e o porquê de tantos gastigos, dos frequentes jejuns obrigatórios. Respeito o momento e mantenho-me em silêncio. Apesar da mudez, sei que acreditam em mim a única esperança de um futuro melhor. A terra ainda não engoliu seus sonhos. Quero ser artista plástico. Aprendi pintura no SESI. Pretendo ajudá-los. O meu desejo também permanece vivo. Abro as malas, liberto meu Van Gogh, minha Morisot, meu Monet. Eles nunca viram um quadro em forma física, palpável, e o brilho nos olhos pioneiros reafirma as palavras do meu professor, ao dizer que a arte podia salvar pessoas, ainda que no sentido figurado da frase. Pedem-me para ver outros quadros, agora pintados por mim, e retiro algumas telas explicando as tonalidades, técnicas e efeitos cromáticos utilizados na composição. Logo se esquecem da tristeza. O meu irmão mais novo, de 5 anos, aponta agitado para uma das pinturas. No rosto, a expressão apreensiva e ansiosa, típica das crianças em fase de descobertas. Ele pergunta por que o meu trigo é tão laranja. Sem instrução, o pequeno ainda não dissocia as cores e respondo que a tinta é, na verdade, dourada, ao que minha família irrompe em gargalhadas. Embora o menino não note o próprio deslize, fico contente pela situação cômica ser capaz de arrancar um sorriso daqueles rostos amargos. Mais tarde, por acaso, porém, ouço mamãe se queixando sozinha da agrura que será para o filho pintor enfrentar e enxergar a vida com os olhos de um daltônico que, ao se recordar do mar, imagina apenas um aglutinado de cor para sempre indecifrável.